na minha época de estudante, nos anos 80, falar um pouco da minha experiência pessoal, os professores usavam o recurso, porque a educação ainda era da ditadura, né? Eu me formei nos anos 80, o ensino fundamental, até 88. Então, qual era o recurso que os professores usavam? E no ensino médio também. Nunca dava tempo de chegar na ditadura. Eles acabavam... O mecanismo de autoproteção era evitar o tema por conta da questão temporal, né? Hoje em dia, essa desculpa não é mais possível fazer, né? São 60 anos desde o golpe. Imagino que não seja, mas talvez ainda aconteça. Gente que fale que é muito recente para ser tratado numa aula de história. A maior compreensão gera maior reação também. Como lidar com essa contradição, Joana? Olha, a juventude, tanto de anos finais de ensino fundamental como de ensino médio, que em geral são os jovens que vão tratar dos temas de ditadura em sala de aula, né, que vão ter essas aulas, tem como formação, como cultura, via de regra, uma certa rebeldia ou uma certa aversão ao autoritarismo. Isso por característica da faixa etária, né? Eu dei muito tempo aula no ensino médio e eu conversava com os meus colegas professores que o ensino médio era um espaço muito favorável ao pensamento crítico, eu sentia isso, e eu dei aula para diferentes classes sociais. Então, eu dei aula em escola de elite, dei aula em escola de periferia também, dei muito tempo aula em Paraisópolis, por exemplo, numa escola lá, né? Tinham essas diferentes nichos sociais ou classes sociais. E a juventude era um terreno fértil para o pensamento crítico, justamente porque a faixa etária, em geral, né, não em absoluto, favorece uma certa crítica da hierarquia, justamente porque são pessoas que estão conquistando a sua autonomia intelectual, estão conquistando a sua autonomia individual, estão constituindo e criando a sua identidade, inclusive a sua identidade política, sua identidade de gênero, né? Estão em descoberta sobre si mesmo. E todos os bloqueios dos adultos que são feitos contra esses processos geram uma certa rebelião interior nesta faixa etária. Então, o pensamento crítico anti-autoritário, de certa forma, encontra um lugar favorável, um ambiente favorável nessa faixa etária. E isso é o que desespera os pais de famílias conservadoras. Porque, muitas vezes, com as bagagens de formação científica histórica dos professores e a argumentação oferecida por esses professores, faz com que os filhos de famílias conservadoras voltem para casa falando coisas e argumentando coisas que os pais não estão sequer preparados para responder, né? Porque, é claro, os professores de história não fazem doutrinação, eles têm argumentação historiográfica. E a argumentação historiográfica é irrefutável a respeito do golpe de 64. Né? São abundantes os documentos que exemplificam, por exemplo, o papel da intervenção dos Estados Unidos no golpe de 64, o papel das elites empresariais, que recentemente você comentou, estão sendo ainda mais desveladas pelo projeto da responsabilidade das empresas, fruto do TAC, né, do termo de ajuste de conduta da Volks. Então, a história dessa pesquisa é interessante. A Volks fez um termo de ajuste de conduta e ofereceu, como parte desse termo, um financiamento para pesquisas que se tornou um projeto coordenado pela Unifesp, pelo professor Edson Teles e a professora Carla Osmo, sobre a responsabilidade das empresas na ditadura e todas as empresas que fizeram pactos com o regime militar de perseguição política dos trabalhadores, de listagem dos trabalhadores a respeito das suas perspectivas de oposição, e também de tortura, né? Então, essas empresas, algumas delas, tinham salas de tortura, como a Volks, dentro da fábrica, né? É mais do que um apoio à ditadura. Falar em apoio empresarial à ditadura é um eufemismo, né? É um protagonismo empresarial da ditadura. Por isso que o trabalho do René Dreyfus é importante. Lá atrás, ele escreve pela primeira vez em Ditadura Empresarial Militar, né? Então, esses argumentos historiográficos que eu estou colocando, que são documentados, que tem testemunhos, mas tem também documentos escritos das próprias empresas, né? Do Estado brasileiro. A repressão e a burocracia da repressão registra parte das violências cometidas, não todas.
mas são documentalmente comprováveis. Isso torna a argumentação historiográfica muito poderosa na base da sociedade, quando ela é bem feita, quando o professor tem os recursos pedagógicos para fazê-la. E isso, em geral, incomoda essas famílias conservadoras. E aí, qual que é o recurso dessas famílias? Como não existe argumentação possível contra os documentos, contra os fatos, as demonstrações históricas críticas, a reação das escolas é a censura. A reação é típica do autoritarismo, não pode falar sobre isso, né? O professor tem que ser perseguido, o professor tem que ser demitido, porque a família perdeu o controle sobre a formação do seu filho. E o que é a escola, no sentido mais básico, se não o momento em que os pais perdem o controle da formação dos seus filhos, no sentido de que a referência única da sua família não vai ser a única para aquele indivíduo, para aquele filho ou filha, né? Quer dizer, a escola é um espaço, por definição, de composição de uma cultura política democrática, com a diversidade de alunos, com a diversidade de pensamentos, de culturas, de religiões, né? Eu lembro de pensar o Escola Sem Partido, falava assim, como é que o Escola Sem Partido, que defende que a escola reproduza a orientação religiosa da família, como é que ele vai... O que o professor, então, tem que fazer diante de uma sala de aula que tem um aluno umbandista, um aluno evangélico, neopentecostal, um metodista, um católico praticante, um ateu e um muçulmano? O que o professor tem que fazer com essa diversidade? Não existe, né? Então, acho que esse projeto foi oficialmente derrotado nos legislativos. O Escola Sem Partido foi oficialmente derrotado nos legislativos porque ele é impraticável. Ele acaba se modernizando na estrutura do novo ensino médio, ou seja, a gente pode fazer uma relação. O Escola Sem Partido é o bolsonarismo duro, né? O novo ensino médio é o neoliberalismo da Fundação Lehman, do empresariado, que tem um linguajar, às vezes, progressista ou aparentemente progressista, colocando ali no seu modelo educacional uma série de restrições ao pensamento e à ciência e ao compartilhamento da cultura. E com um linguajar, digamos, adaptado às pressões progressistas, né? Porque se a gente pega a BNCC, ela evita o termo ditadura, mas toda a montagem dela parece ser super democrática, né? Se pretende, pelo menos. Sim, só responder, a Isaura Leite está perguntando sobre o livro do René Dreyfus, se chama 1964, A Conquista do Estado. Ele está até aqui do meu lado, porque eu estava preparando aula sobre esse assunto. É um livro, é um catatal desse tamanho, é um trabalho historiográfico e empírico muito importante, que foi vanguardista na análise documentada do papel do empresariado no golpe de 64, e tanto do empresariado brasileiro como do empresariado estadunidense, né? Mas, como você fala, de fato, o novo ensino médio tem esse linguajar, essa nova língua do neoliberalismo progressista, vamos dizer assim, né? Que se adequa, muitas vezes, a uma pedagogia que é crítica, que visa a emancipação do sujeito e etc., mas dentro de um enquadramento pedagógico do novo ensino médio que é absolutamente nefasto para as escolas de baixa renda, né? E isso foi comprovado. Deixa eu até fazer um comentário sobre esse novo ensino médio. A votação vai ser na semana que vem, provavelmente, tem uma série de emendas, né? Tem uma nova disputa, o governo fez uma proposta de mudança, etc. No ano passado, eu participo do movimento social chamado Rede Emancipa de Educação Popular, e no ano passado a gente organizou uma pesquisa nacional sobre o novo ensino médio, tendo como base um formulário que foi respondido por mais de 1.100 alunos de ensino médio, de todo o Brasil, né? De quase todos os estados da federação. E aí a gente, com essa pesquisa, captou a experiência dos estudantes em relação ao novo ensino médio. Bom, entre os resultados está que mais de 90% deles achava ruim o novo ensino médio, né? Então, tem uma crítica avassaladora dos estudantes em relação ao ensino médio, ao novo ensino médio. E entre as críticas está, sobretudo, o fato de que há uma redução dos conteúdos temáticos aos quais eles têm acesso com o novo ensino médio. Eles perdem acesso à ciência, eles perdem acesso ao acúmulo de conhecimento que o professor constituiu na sua formação de especialista,
a partir do corte de carga horária e também a partir dessa ideia do professor sem diploma ou do suposto notório saber. Então, tem uma batalha em torno disso muito importante, e quem tiver interesse em saber mais sobre essa pesquisa que a gente fez, que a gente fez toda uma análise das respostas, a gente quer até publicar um artigo, mas a gente ainda não teve tempo de escrever. A gente fez uma live sobre essa pesquisa que está no canal do YouTube da Rede Emancipa. Depois eu posso compartilhar o link com vocês. Se vocês quiserem assistir o conjunto dos detalhes dessa pesquisa, pode ser interessante para alguns. Manda para a gente coloca na descrição do programa. Quem estiver assistindo, não vai ser imediato, mas até o fim do dia ou amanhã a gente já coloca esse link lá para ajudar as pessoas a localizarem. Eu acho que é bem bacana. Espero que a gente tenha boas notícias a semana que vem sobre o novo ensino médio. Não está fácil, mas espero que sim.